Nesta manhã de terça-feira, 18 de fevereiro, no ponto central, Frederico Moreno, a segurança na Europa e a Ucrânia. Com a União Europeia e a Ucrânia a assistirem de fora, já tiveram início as conversações entre Estados Unidos e Rússia para preparar o fim da guerra, um dia depois de vários países europeus se terem reunido de emergência em Paris para delinear uma estratégia de defesa com garantias para o futuro. É nosso convidado no ponto central de hoje o antigo vice-presidente do Parlamento Europeu, Pedro Silva Pereira, foi eurodeputado eleito pelo PS e foi também ministro da Presidência, é atualmente presidente da Fundação Res Pública. Bom dia. Existem motivos de preocupação para a União Europeia de que a Rússia e os Estados Unidos possam lançar as bases para um acordo de paz para a Ucrânia que, muito provavelmente, não salvaguarde os interesses dos europeus e dos próprios ucranianos? Com certeza que há todos os motivos de preocupação. A existência de reuniões informais no quadro europeu não é nova. Aquilo que aconteceu ontem em Paris não se pode dizer que seja um evento sem precedentes, mas naturalmente não era o espaço de tomada de decisões, mas era o espaço para uma tomada de posição a propósito dessa exclusão, quer da Ucrânia, quer da União Europeia, das conversações de paz que começaram na Arábia Saudita, em termos bilaterais entre os Estados Unidos e a Rússia. E aquilo que importa dizer neste momento, a meu ver, é que a União Europeia, os países europeus da NATO, não reconhecem nenhuma conversação de paz sobre a Ucrânia que exclua a Ucrânia, e que, além das questões que dizem respeito ao futuro da Ucrânia, estão também em causa questões decisivas sobre o futuro da segurança no espaço europeu. E nessas discussões, evidentemente, que a União Europeia tem que ter uma palavra a dizer, nem pode ser de outra forma. E, portanto, eu penso que essa mensagem precisa de ser dirigida com toda a firmeza aos Estados Unidos, ao Sr. Trump, a quem se senta, afinal, naquela mesa das negociações. E creio que o encontro de ontem foi muito atropelado pela questão de saber se os países europeus enviam ou não enviam tropas para garantir o cumprimento de um acordo de paz. Eu penso que a posição que foi tomada pelo chanceler Scholz, pelo primeiro-ministro Sanchez, também pela primeira-ministra da Dinamarca, são muito corretas. Quer dizer, é prematuro discutir de que modo os países europeus participam num acordo de paz que não conhecem e em que não participam. E, portanto, essa questão, neste momento, não se pode colocar. O que se precisa de colocar sobre a mesa é a questão do envolvimento da Ucrânia e da própria União Europeia nas conversações de paz. Desta cimeira de urgência em Paris sai também a ideia de que a União Europeia precisa de passar das palavras aos atos e assumir a necessidade de autodefesa, também de reforço imediato da capacidade militar. No entanto, Pedro Silva Pereira, há aqui algumas divergências, por exemplo, em relação ao aumento da dívida da União Europeia para investimentos na defesa. A Alemanha e Países Baixos rejeitam o aumento da dívida, uma opção que é apoiada, por outro lado, pela Espanha e pela Bélgica. Esta questão pode motivar divisões internas na União Europeia relativamente ao presente e ao futuro? Bom, sem dúvida que é uma questão em relação à qual a União Europeia precisa de construir uma posição comum, e aquilo que vemos da parte dos Estados Unidos nesta matéria é uma grande ambição de dividir para reinar. Aliás, o questionário que os Estados Unidos enviaram a vários países europeus sobre a sua disponibilidade para participar nas garantias de um acordo de paz fazem parte dessa estratégia de dividir para reinar. Ora, neste momento, mais do que em qualquer outro, e isso foi também uma mensagem de ontem, os países europeus da NATO precisam de falar o mais possível a uma só voz. E isto vale também para o Reino Unido. Eu creio que uma das coisas mais importantes destes últimos dias foi o envolvimento do Reino Unido, porque o reforço do pilar europeu da NATO
faz-se também com a participação do Reino Unido, porque se os Estados Unidos não confirmam a sua fidelidade aos compromissos ao abrigo da NATO, do artigo 5º, da legítima defesa coletiva, então é preciso que a União Europeia primeiro valorize a sua capacidade de dissuasão nuclear. E essa só a França e o Reino Unido estão em condições de fornecer. E depois é preciso que, como estava a questionar, que a União Europeia reforce o investimento na sua própria segurança. Agora, como é que isso pode ser feito? Bom, em primeiro lugar, no quadro de um reforço da autonomia estratégica europeia. Isto significa valorizando a sua própria indústria de defesa e não a indústria de defesa norte-americana, o que deve ser tido em conta nos programas de compras públicas, depois complementando os esforços dos vários países neste exercício e encontrando formas de financiamento. As formas de financiamento passam pela flexibilidade das regras orçamentais, eu creio que isso é inevitável e está já em curso, e passam também por instrumentos de financiamento inovadores com mutualização da dívida, mas é preciso que isso seja não apenas para a área da defesa, mas para as prioridades estratégicas da União Europeia que vão para lá da questão da defesa. Eu creio que a mutualização da dívida já de há muito tempo é um instrumento indispensável, foi essencial na resposta da União Europeia à crise pandémica e é essencial também para a outros desafios. Pedro Silva Pereira, obrigado pela disponibilidade para participar no Ponto Central de hoje. Um bom dia. Ouvimos aqui a leitura do antigo vice-presidente do Parlamento Europeu sobre o futuro da Europa face à ameaça russa, numa altura em que começou também em Bruxelas o encontro entre o enviado especial norte-americano para a Ucrânia e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A seguir, Keith Kellogg vai conversar com António Costa, presidente do Conselho Europeu. O Ponto Central também disponível em RTP Play. Liga à informação. Ligue à Antena 1.